Olá! Hoje a gente vai explorar um tema super importante: os direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes aqui no Brasil. Vamos analisar os marcos legais, sabe? Aquelas leis, portarias, resoluções que garantem a autonomia deles nessa área. Nossa base é um artigo científico bem completo, que fez um levantamento disso tudo, incluindo as regras dos conselhos de medicina e enfermagem. E por que isso é tão relevante? Bom, os adolescentes, ali entre 10 e 19 anos, são uma parcela enorme da população, quase 18% lá em 2010. É uma fase, né, de muita mudança, descoberta, mas também de vulnerabilidade. Gravidez não planejada, ISTs. Então a ideia aqui é entender que proteção legal existe, como isso afeta os profissionais de saúde, de educação, muitos no SUS, claro, e o que significa para o atendimento deles. Vamos? Vamos desvendar isso juntos. Para começar, a base de tudo é o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Proteção integral, isso é indiscutível. Mas é interessante que o artigo aponta uma coisa: o ECA, apesar de fundamental, foca muito na gestante adolescente. Tipo, garantir o pré-natal no SUS, proteger contra abuso. Fica faltando um pouco mais sobre outros aspectos da sexualidade em si, né? E a questão do sigilo, por exemplo, como fica. Olha, é aí que outras normas entram. E é fascinante ver como elas preenchem essa lacuna. Especialmente os códigos de ética. O Código de Ética Médica, lá do CFM, e o de Enfermagem, do COFEN, eles são muito claros nisso. Eles garantem, sabe, o direito ao atendimento sigiloso para o adolescente que tem capacidade de entender, de decidir, mesmo sem os pais ou responsáveis ali do lado. Isso é poderoso. Muito. A exceção é clara: risco grave para a vida ou se o adolescente não consegue cuidar de si mesmo. E mesmo assim, tem que avisar ao adolescente. Isso, na prática, é o que constrói a confiança, né? Para que ele procure o serviço de saúde, principalmente no SUS, sem medo. Exatamente. Essa confiança é tudo. E falando em leis mais amplas, tem a lei do planejamento familiar, né? É curioso que ela não fala adolescente direto, exceto para restringir a esterilização. Mas define o planejamento familiar como um direito de todo cidadão, o que, claro, inclui os adolescentes. Perfeito. E isso significa acesso à informação, a métodos contraceptivos, prevenção e tratamento de ISTs. Serviços que, na maioria das vezes, são oferecidos pelo SUS, né? É onde a população busca isso. Com certeza. E essa rede de proteção vai além. Tem outras leis importantes que o artigo levanta. Por exemplo, uma lei de 75, a 6.200, que garante à estudante grávida poder fazer os trabalhos em casa. Regime domiciliar. Ah, sim, fundamental para ela não abandonar a escola, né? Que é um risco real ainda hoje. Exato, e tem mais. A resolução do CFM sobre a pílula do dia seguinte, a anticoncepção de emergência. Ela normatiza o uso, tira um pouco aquele peso, sabe? Disponível em qualquer fase da vida reprodutiva. Desmistifica, né? Isso. Aí tem a nota técnica do programa de DST-AIDS, recomendando acesso fácil a preservativos nos postos, sem complicação, sem pedir documento. O SUS facilita muito isso. Facilita o acesso direto. E ainda a portaria interministerial lá de 92, Saúde e Educação juntas, proibindo discriminação por HIV na escola, garantindo sigilo. Isso orienta muito o profissional de saúde e o educador. Então, o que a gente vê é tipo uma colcha de retalhos legal, né? Não é uma lei única que resolve tudo. É o ECA, são os códigos de ética, a lei de planejamento, essas portarias juntas, elas formam essa rede de proteção. Mesmo que o adolescente não seja o foco explícito de todas elas, ele está ali coberto por esses direitos. Precisamente. E a conclusão central do artigo é essa: conhecer essas leis é essencial para quem trabalha com adolescentes. Profissionais de saúde, de educação, especialmente quem está no SUS. Porque é esse conhecimento que permite garantir o direito na prática. Orientar corretamente, garantir o sigilo, o acesso aos métodos, a prevenção. Não é só teoria, é ferramenta de trabalho diário para assegurar direitos mesmo. E aí, tá a gente fechar. O artigo traz uma reflexão bem interessante. Apesar de toda essa estrutura legal, que é um avanço, claro, ainda tem críticas, né?
aponta-se que falta dar mais voz aos próprios adolescentes na criação dessas políticas, o tal do protagonismo juvenil. Sim, a participação deles ainda é limitada. E outra coisa, a abordagem ainda é muito focada em risco. Evitar gravidez, evitar IST, fica faltando uma conversa mais ampla sobre a sexualidade em si, sobre o prazer, por exemplo, especialmente o prazer feminino. Fica essa provocação, né? Como é que os serviços, como o SUS, podem evoluir para abraçar essa visão mais integral, mais positiva da sexualidade na adolescência? É algo para a gente pensar.